Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal. Desde já agradeço a presença de vocês em nosso canal. Se inscrevam, deem um like e ativem as notificações do sininho. Hoje vamos falar sobre o bioma da Amazônia. E no final do vídeo eu vou pedir de novo, se inscrevam, é de graça. Bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia ocupa essa região norte aqui de nosso país. O bioma da Amazônia é o maior em extensão e biodiversidade do planeta, onde se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, com aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho do Brasil. Ocupa 9 países da América do Sul e 9 estados do Brasil. Quer dizer, ocupa toda a região norte do Brasil, mais parte dos estados do Maranhão e do Mato Grosso. E ainda por cima, além disso, possui a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Vamos falar agora da fauna. A fauna do bioma da Amazônia é bastante rico, com mamíferos, com répteis, com anfíbios, com aves, com peixes, enfim, várias espécies. 20% de toda a fauna do mundo está onde? Na floresta amazônica. Aqui alguns espécimes como a onça pintada, um importante predador, caça até jacaré, olha o tatu, o boto cor-de-rosa, a jararaca. Mais de 90% dos acidentes com picada de cobra ocorrem na região norte do país, no bioma da Amazônia. A flora também é bastante diversificada. Olha aí o jequitibá rosa. A floresta amazônica, ela possui algumas características, como arbórea, latifoliada, perene, densa. E das 100 mil espécies que existem na América do Sul, 40 mil se encontram onde? Você já sabe, né? No bioma da Amazônia. Camadas da floresta amazônica. A floresta está dividida em 3 camadas: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Na mata de igapó, a floresta se desenvolve em uma superfície que está constantemente inundada, em contato direto com os rios. São plantas hidrófitas ou plantas aquáticas. A mata de várzea já é uma área que está em uma área mais elevada em relação à mata de igapó e costuma ser inundada durante um período e em outra parte dos meses fica seca. E a mata de terra firme, que corresponde a mais de 90% da floresta, é uma área livre de inundações. Só que o solo amazônico é um solo que sofre com a lixiviação, que é esse processo de lavar o solo, principalmente devido à quantidade de chuvas que são abundantes durante todo o ano. Então,
vai lavando o solo, vai tirando seus sais, né? Os sais minerais do solo e vai empobrecendo o solo. E também os solos da Amazônia costumam ser solos profundos. O igapó, a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Clima equatorial. O clima equatorial é bastante quente e úmido, com temperaturas em média de 25 a 27 graus centígrados, e os índices pluviométricos são bastante elevados, são chuvas abundantes durante o ano, está acima de 2.000 milímetros ao ano. Mas por que nessa área chove tanto? É devido aqui a essa localização do bioma da Amazônia, está exatamente aqui, ó, aqui passa a linha do Equador e entre os trópicos. Essa área é de grande incidência solar. A energia do Sol é bastante captada nas baixas latitudes, então é a incidência muito grande, então o calor é muito intenso, evapora a água da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. Também evapora o fenômeno da evapotranspiração da floresta, contribui também, nada mais é do que a transpiração da floresta, contribui para a umidade. E além disso, os ventos, existe uma convergência dos ventos alísios, trazendo a umidade dos trópicos. Então nessa área aqui, ó, chove bastante. Um dia chove e o outro chove também. No clima equatorial é assim. Agora vamos para a bacia amazônica, a bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é a maior do mundo. Possui 20% de toda a água doce do planeta, onde é na bacia amazônica. Possui o rio mais volumoso do mundo, o rio Amazonas. O rio Amazonas possui uma extensão de aproximadamente 6.992 quilômetros e possui mais de 7.000 afluentes. O rio Amazonas, ele recebe vários nomes durante o seu percurso, e afluentes também, desde sua nascente no Peru até chegar à fronteira com o Brasil no estado do Amazonas e recebe o nome de Rio Solimões. Ele continua a seguir o seu curso e quando chega próximo da cidade de Manaus, se encontra com o Rio Negro. O Rio Negro com o Rio Solimões forma o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas continua a percorrer o estado do Amazonas, vai atravessando até chegar no Pará e chegar na sua foz, com 300 quilômetros de extensão, o grande delta do Amazonas, entre o Pará e o Amapá. Bioma do Pantanal Mato-Grossense. Aqui alguns biomas do Brasil, né? O bioma do Pantanal é uma planície, é a maior planície alagada do planeta. Na planície do Rio Paraguai. Está localizado na região centro-oeste do país, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e em mais 2 países da América do Sul, Bolívia e Paraguai. O bioma do Pantanal, em relação aos biomas do Brasil, é o menor bioma, com aproximadamente 150.000 quilômetros quadrados.
O bioma do Pantanal ele é regado pelas águas do rio Paraguai e seus afluentes e possui uma característica. Ele recebe influência dos outros biomas e possui característica de todos os biomas do Brasil. A fauna do bioma do Pantanal, esse é o tuiuiu. E uma coisa interessante também em relação ao bioma do Pantanal é que em relação à fauna e à flora de outros biomas e espécies que estão em extinção costumam ser encontradas em quantidade no Pantanal. O cedro do Pantanal, a arara azul, o jacaré. E outra coisa interessante é que a quantidade de peixes que existe no Pantanal é maior do que a encontrada em todos os rios da Europa. A flora, morquídea, a vitória régia, a aguapé, a figueira. Continuando aqui no bioma do Pantanal, vocês estão vendo essas áreas inundadas aqui, as árvores, os animais. O que acontece? O clima no Pantanal é um clima tropical. Então é um clima bastante quente. E no verão, o verão é um verão chuvoso. Vai de outubro a março e alaga as áreas, alaga a região, deixando áreas extensas alagadiças. E quando chega no inverno, o inverno é seco, que vai de março a setembro, as águas recuam e formam essas lagoas ricas em biodiversidade. Mas por quê? Por que o bioma do Pantanal fica alagado? Por quê? Devido ao seu solo, que é arenoso e argiloso. Então esse solo ele é impermeável, ele infiltra pouca água, então a água fica retida na superfície do solo. Outra questão é a declividade da planície, que existe pouca declividade na planície pantaneira e os rios que contribuem para alagar o bioma do Pantanal. Bioma dos Pampas. Esse bioma tem nome e sobrenome: Bioma dos Pampas Gaúcho. O bioma dos Pampas se localiza na região sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Possui um clima subtropical. Por que esse nome subtropical? Porque está abaixo do trópico aqui de Capricórnio. E uma das características é que as estações do ano são bem definidas. Quer dizer, quando é verão mesmo, é período de estiagem. Quando é inverno, o inverno costuma ser rigoroso, com médias de 18 a 22 graus centígrados, às vezes chegando até 0 grau, né? Com geadas, chuva de granizo, às vezes neva até. Em relação à vegetação, costuma ser a vegetação predominante são as gramíneas, a arbustiva, nos campos sulinos ou nas coxilhas, como vocês podem ver aqui essa formação aqui na paisagem ondulada, coberta por gramíneas. A biodiversidade também é bastante grande no sul do país, como na flora tanto na flora como na fauna. As gramíneas aqui no campo sulino, maema, o capim dos pampas,
o Pica-Pau dos Campos. Na economia, a pecuária de corte é bastante intensa. Aqui a imagem, né? Dos Campos Sulinos com o casal aqui no cavalo. E chegamos ao fim do assunto biomas brasileiro. Continue se estudando, continue estudando, continue estudando, se preparando, porque o Enem é amanhã. Então, próxima aula vamos falar sobre a dinâmica, a estrutura e a formação da população brasileira. Um abraço e prontos para o Enem.